Então, meu nome é Giovana Mussato Melo, sou graduanda do curso de Processos Químicos na Universidade Federal de Santa Maria e meu trabalho tem como título Avaliação do aquecimento micro-ondas para a copirólise de biomassa e resíduos plásticos para a produção de bioóleo e biocarvão. Nossa sociedade ainda depende bastante dos combustíveis fósseis. Por isso, ainda há pesquisas e projetos para achar uma alternativa para substituir esses combustíveis. E uma alternativa promissora atualmente é a biomassa, como a biomassa de segunda geração, que é a biomassa lignocelulósica. Uma das conversões também promissoras para essa biomassa são as conversões termoquímicas, por exemplo, a pirólise, que tem como subproduto o carvão, o óleo e o gás. Porém, esses produtos eles não podem ser utilizados diretamente. Por exemplo, o bioóleo ele possui um alto teor de água, uma alta corrosividade, por isso há estudos para melhorar esses produtos da pirólise. Um meio de melhorar é a utilização da copirólise, ou seja, uma pirólise feita com duas matérias distintas. Uma outra matéria que pode ser utilizada junto com a biomassa e que mostrou algumas melhorias foi a utilização dos plásticos. Por exemplo, os termoplásticos e os termofixos. Então, o objetivo geral desse trabalho é avaliar o aquecimento micro-ondas para pirólise de casca de arroz e diferentes plásticos para a produção de bióleo e biocarvão e também caracterizar esses produtos formados. A biomassa utilizada foi a casca de arroz e os plásticos utilizados como termoplásticos foram polietileno de alta densidade, polipropileno, politerefitalato de etileno. E os termofixos foram o poliuretano e o poliacetato de vinila. Já foram feitos alguns estudos com a casca de arroz, então algumas condições já foram pré-definidas antes para as pirólises, ou seja, a temperatura de 500 graus, uma duração de 10 minutos e a vazão do gás de 0,3 litros por minuto. Como o sistema utilizado nunca foi utilizado para plásticos, foi feito um estudo para ver o quanto de porcentagem que ele aguentava de plástico. Então foram feitas misturas de plásticos e biomassa e foi aumentando conforme o sistema suportava. Por exemplo, não entupia a serpentina ou às vezes não aguentava a pressão. Então foi utilizada a porcentagem máxima de cada plástico. A maioria dos plásticos ele aguentou uma porcentagem de 20%, o restante de biomassa, com exceção do poliuretano, que aguentou uma porcentagem de 70%, e do EVA, que aguentou uma porcentagem apenas de 10%. Também nota-se no gráfico que o aquecimento das misturas entre plásticos e biomassa ela é um pouco mais estável, ela é crescente e constante em relação à biomassa, já que a biomassa ela possui picos que aumentam e diminuem a temperatura. O sistema utilizado foi um micro-ondas domésticos com um reator de quartzo colocado no meio. Em volta desse reator existem carbetos. Esses carbetos eles possuem o objetivo de absorver a radiação e propagar essa radiação em forma de calor para o reator de quartzo e para a biomassa. A biomassa, ela fica com a mistura de plástico, ela fica retida dentro desse reator, porque tem um filtro de vidro na parte inferior do reator. Então, a biomassa fica retida ali dentro e o gás e os óleos passam por uma serpentina com banho de gelo, para condensar o gás e para diminuir a temperatura do bióleo. O gás que não foi condensado, ele passa por um lavador de gases e depois vai para a atmosfera. O gás utilizado para deixar o ambiente inerte foi o argônio e também foi colocado um termopar para controlar a temperatura e também ele foi colocado junto com o magnetron para ligar e desligar a radiação conforme o processo de pirólise precisava. Então, a amostra que possuiu um maior rendimento de óleos foi a do PU, do poliuretano. Consequentemente, foi diminuindo-se o rendimento dos carvões conforme aumentava-se a concentração dos plásticos.
Os bioóleos, eles se mostraram uma coloração bem distintas uns dos outros, e também a separação da fase aquosa e a fase oleosa, como da biomassa, também ficou diferente entre as misturas de plásticos. Por exemplo, o PET e o poliuretano, eles não tiveram essa separação de fases visivelmente. As amostras que possuíram um maior teor de água foram as amostras de PAD e EVA. Já as amostras que possuíram um menor teor de água foram o PP e o PU, de 9 a 8%. As amostras foram relativamente diferentes nesses teores de água em relação à biomassa. Já o teor de acidez, as amostras de PETs possuíram um maior teor de acidez em relação a todas as outras, e as amostras de poliuretano, o PU, mostraram quanto mais aumentava a porcentagem de plásticos, menor o teor de água e menor o teor de acidez. Aqui na caracterização estrutural, a gente viu as bandas de OH da água livre dos óleos e de CH, que são o da parte da matéria orgânica dos óleos. Aqui foi feito por infravermelho. Os produtos, eles, como carvões, eles queimaram todos, porém não ficaram tão homogêneos como a da pirólise apenas com a casca de arroz. Conforme aumentava a concentração de plásticos, foi aumentando o teor de cinzas, consequentemente foi diminuindo o teor de matéria orgânica. No infravermelho aqui, as bandas de CH se mostraram mais fortes do que dos óleos, e a única banda de OH que foi mostrada foi a da biomassa. Agradeço a NP, o PRH, o LAC, o CEPETRO, que é onde foram os laboratórios que foi feitas as análises, processos químicos, o meu curso e a Universidade Federal de Santa Maria. Obrigada.